Qual tem sido a sua visão acerca das pessoas? Como você tem enxergado as pessoas? As mais diversas classes, do seu círculo de amizade, da sua família, da sua comunidade, da sua cidade, do seu trabalho, da sua escola. Qual tem sido a sua visão acerca das pessoas? Eu digo isso porque às vezes nós temos uma visão distorcida acerca das pessoas. Às vezes nós nem conhecemos determinada pessoa e nós já a julgamos, nós já a condenamos. Às vezes ela não passa no nosso critério de avaliação, por conta de talvez termos ouvido alguma coisa que essa pessoa tenha feito. Mas veja só, nós fazemos isso porque nós também somos falhos. Nosso coração é enganoso. Na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, por conta de nós termos o coração enganoso, às vezes nós temos uma avaliação precipitada e preconceituosa a respeito de algumas pessoas. Na Bíblia, tem alguns relatos de homens importantes que também tiveram a sua visão distorcida. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, narra um fato interessante. Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Então, quando quando Samuel chega, Jessé traz os seus filhos e o primeiro que se apresenta é Eliabe. Alguns historiadores dizem que Eliabe era um jovem alto, forte, bonito. Samuel, quando vê Eliabe, ele diz no seu coração: certamente esse é o próximo rei de Israel. Samuel foi levado pelo exterior, por aquilo que ele estava vendo, pelos seus olhos. Mas Deus fala para Samuel, o Senhor fala para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu já o rejeitei. Ou seja, não é esse daí o rei. E Deus fala mais: o Senhor não vê como o homem vê. O homem atenta para os olhos, vê o exterior. O Senhor, porém, vê o coração. Então nós temos alguns relatos na Bíblia que falam de homens que falharam. Veja só, Samuel era um homem de Deus. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Veja só a importância desse homem. E ainda assim ele falhou, ele teve em determinado momento a sua visão distorcida. Existem outros relatos na Bíblia. Eu quero me atentar a um relato específico que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Paulo, que na época era chamado de Saulo, ele tem autorização dos religiosos da época, dos sacerdotes, das autoridades religiosas, para ir até uma cidade chamada Damasco, na sinagoga, para prender alguns cristãos, que eram aqueles seguidores de Cristo. E Paulo vai, no caminho, veja só, o próprio Jesus aparece para Paulo, e uma luz muito forte brilha ao ponto de cegar Paulo. E aí Jesus, ele fala com outro homem, que está orando, chamado Ananias, e ele diz assim: vai lá até onde Paulo está, ora por ele, para que ele volte a enxergar. E aí Ananias, ele fica preocupado, por quê? Porque Ananias, ele tinha ouvido já acerca de Paulo. E Ananias fala assim: Senhor, há muitos nós temos ouvido sobre esse homem, que ele tem perseguido os seus santos em Jerusalém. E ele tem a autorização dos grandes, dos sacerdotes, dos religiosos, para prender, até para mandar matar os cristãos. E aí Jesus fala para Ananias: Ananias, vai lá, porque esse homem é importante para mim. E ele vai entender o que significa sofrer pelo meu nome. Então Ananias obedece, vai lá,
ora por Paulo, a gente já conhece a história, e Paulo se torna um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Ele chega a escrever quase 50% do Novo Testamento. O que nos chama a atenção? Veja só, primeiro a visão de Ananias e depois a visão de Paulo. Ananias tem uma visão distorcida acerca de Paulo. Ananias não estava vendo Paulo como Jesus enxergava Paulo. Jesus enxergava Paulo como instrumento para impactar a vida das pessoas. Ananias enxergava Paulo como um perseguidor. Ananias tinha medo de Paulo. Ananias, ele não queria Paulo por perto. Para Ananias, Paulo era uma ameaça. Para Ananias, Paulo era alguém que perseguia os cristãos, que mandava prender, mandava matar. Então, para Ananias, Paulo era uma ameaça na visão de Ananias. Veja só, já na visão de Paulo ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Paulo acreditava que, afinal de contas, ele estava debaixo da autoridade dos sacerdotes, dos religiosos da época, debaixo da autorização das autoridades religiosas da época. Então Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Para Paulo, os cristãos não passavam de um bando de arruaceiros, de criadores de heresias, que feriam a lei mosaica, a lei judaica. Era assim, pessoas que estavam criando um tumulto na comunidade. A visão de Ananias é de que Paulo era um perseguidor e de que Paulo era uma ameaça. E a visão de Paulo é de que os cristãos eram um bando de arruaceiros. A visão dos dois estava distorcida. Veja só, nós temos no nosso coração uma balança enganosa. Às vezes isso acontece conosco. Nós, às vezes, vemos determinadas pessoas e se elas não passam no nosso critério de avaliação, nós já julgamos, condenamos. Às vezes nós, sem piedade, sem compaixão, nós já lançamos as pessoas no inferno. A nossa balança é parcial, é enganosa. A balança que nós temos no nosso coração, ela possui um amortecimento que pende para o lado daqueles que são perto de nós, que nós conhecemos, que são nossos amigos. Mas se as pessoas são diferentes de nós as julgamos e já condenamos. Se as pessoas não fazem parte do nosso círculo de amizade, se a pessoa tem alguma falha, algum erro, se ela tem algum vício, nós automaticamente já julgamos essas pessoas. Nossa balança, a balança que existe no nosso coração, ela é enganosa, ela é falha. Nosso coração é ruim, nosso coração é falho. Nosso coração, ele tende a aprovar aqueles que fazem aquilo que nós queremos que eles façam. Se não fazem do nosso jeito, então não servem para estar conosco. Eles não servem para estar na nossa igreja, na nossa comunidade, perto de nós. Não servem. Nós temos nessa balança uma facilidade de determinar quem é e quem não é. Quem é cristão e quem não é. Quem é evangélico e quem não é. Quem é crente e quem não é. Quem é bom e quem é ruim. Quem tem valores e quem não tem. Quem tem ética e quem não tem. Nossa balança é enganosa. No nosso coração, nós determinamos quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Às vezes, a impressão que dá é que nós temos a chave do inferno e a chave dos céus. E às vezes, sem piedade, nós lançamos algumas pessoas diretamente ao inferno, por conta da nossa visão distorcida. Qual tem sido a sua visão acerca das pessoas? Olha só, Deus usou Ananias para uma pessoa comum. Não era pastor, não era profeta, não era sacerdote. Ele só era um servo, só era um discípulo. Deus usou Ananias para orar
por Paulo, que se tornou depois um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Usou uma pessoa comum, que não tinha cargo, que não tinha status, que não tinha fama, mas que orava. E ele orou. E Paulo, que estava cego, voltou a enxergar. Deus usou Paulo para ensinar para Ananias que, independente do passado das pessoas, do que elas tenham feito, dos erros delas, dos pecados delas, Deus pode transformar as pessoas e usá-las como instrumento nas suas mãos para transformar outras vidas, para ajudar outras vidas, para ser generoso com outras vidas. Deus usa Ananias para clarear a visão de Paulo e Deus usa Paulo para clarear a visão de Ananias. Qual tem sido a sua visão? Como você tem enxergado as pessoas? Você tem julgado as pessoas? Você tem criticado? Você tem condenado as pessoas por conta do comportamento delas? Ou você tem acreditado que elas podem mudar através do poder de Deus? Não na sua força, não na sua sabedoria, mas através de Deus. Nosso critério de avaliação é falho. Por isso, peça para Deus clarear a sua visão acerca das pessoas. Deus entregou o seu Filho para morrer por todos. Deus não é evangélico, Deus não é espírita, Deus não é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, Deus não é budista, maometano, Deus não é taoísta, Deus é o Senhor de toda a terra. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus amou a todos, Deus amou o ser humano. E que nós tenhamos uma visão clara, assim como Deus tem e acredita no ser humano, desde que ele queira transformação, Deus vem com o poder dele e transforma, que nós também possamos acreditar nas pessoas. Acreditar que Deus pode transformá-la, desde que elas queiram e de que elas abandonem os seus erros, as suas falhas e os seus pecados. Peça para Deus clarear a sua visão, aperfeiçoar. E eu tenho certeza que você vai viver melhor com as pessoas, acreditando e garimpando no coração delas o que elas têm de melhor. Deus abençoe a sua vida. Um abraço e até a próxima.